Hoje nós temos a grande satisfação de contar com o nosso palestrante, Dr. Ítalo Nascimento. Ele é urologista aqui do hospital, cirurgião urologista aqui do hospital. Ele vai falar sobre um tema tão abrangente, né, sobre o Novembro Azul, que é sobre o câncer de próstata. Dr. Ítalo, seja muito bem-vindo e eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Felipe. Bom dia a todos os amigos ouvintes e participantes. O mês de novembro é sempre o mês do Novembro Azul, uma campanha já tão difundida na nossa sociedade brasileira e mundial também, onde teve sempre como foco a prevenção ao câncer de próstata. No entanto, hoje em dia, o foco dessa campanha ela é um pouco mais abrangente, no sentido de despertar o homem para o cuidado da sua saúde como um todo, não somente relacionado ao câncer de próstata, né? Então, o homem, não por acaso, ele vive 7 anos, em média, a menos que as mulheres, né? A expectativa de vida do Brasil hoje fala entre 80 anos para mulheres e 73 anos para homens, né? Isso é muito do reflexo da não procura aos serviços de saúde para tratamentos preventivos por parte da população masculina, né? A mulher já tem aquele costume de procurar serviços de saúde logo no início da sua vida, saindo da infância, entrando na adolescência, quando começa o período da primeira menstruação. Já existe o hábito das mães levarem as suas filhas para ginecologista. Em seguida vem a gestação, período de pré-natal. Então, as mulheres terminam procurando serviços de saúde com uma frequência muito maior do que os homens, que muitos só despertam para procurar a assistência médica a partir de 45 ou 50 anos de idade, induzidos muitas vezes pela campanha do Novembro Azul. E graças a ela, muita gente tem procurado esse serviço. Mas e essa fase da vida após a infância até chegar aos 45, 50 anos? Porque a gente percebe que muitos, a grande maioria, na verdade, só procura os serviços de saúde quando já existe uma doença instalada. E é pensando nisso que a gente procura disseminar e propagar as ideias de prevenção nessa fase da vida toda, não somente próximo à parte idosa, a 50 anos de idade. Existe até uma política nacional de atenção integral à saúde do homem, essa portaria ministerial, desde 2008, 2009, que pretende, e o objetivo é justamente propagar essa ida do homem aos serviços de saúde para incentivar essas prevenções e, consequentemente, evitar agravos em estágios mais avançados, né? São estratégias para sensibilizar e atrair através de ações de prevenção, né? No entanto, é necessário a gente estar sempre nas mídias, batendo nessa tecla para poder fazer com que cada vez mais os homens procurem a assistência ao serviço de saúde cada vez mais cedo, né? Então, como linhas de ação, né, propõe incluir os homens como sujeitos nos programas de saúde, promover a articulação entre os diferentes níveis de atenção, né? Atenção primária, mas também atenção na alta complexidade, apoiar ações e atividades que promovam a saúde para facilitar o acesso. São coisas assim, são estratégias importantes, mas que ainda precisam muito sair do papel do nosso país. A gente, por exemplo, é fato que em muitas cidades grandes nós temos hospitais de referência para a saúde da mulher, e pouco se tem centros especializados em atenção à saúde do homem, né? Então, isso aí é algo que é muito importante a ser tocado, né? A população masculina, no que diz respeito a essa política nacional de atenção à saúde do homem, ela é estimada, segundo o último censo, né? Precisa ser feito um novo censo, no próximo ano será feito, né? O IBGE já assinalou. Mas em 2010 a população masculina estimada era de 93,4 milhões, né? Então o público-alvo dessa política nacional representa mais ou menos 27% do total da população do nosso país, que é a população economicamente ativa, né? Então é um impacto muito grande quando você tem essa população acometida por doenças que se afastam, vão para a previdência social. Então são pessoas que estão responsáveis pela economia do país e das suas famílias.
Então, de que tipo de homem nós estamos falando, né? São todos, né? Independente se é atléticos ou não, praticam atividade física regular ou não, se trabalham ou não trabalham, independente da idade, da orientação sexual, se há vícios ou não, são todos, né? Todos têm que se sensibilizar para procurar serviços de saúde e se prevenirem para que não tenham que colher frutos de doenças que poderiam ter sido evitadas ou poderiam ter sido tratadas precocemente. Nem sempre é possível evitar doenças, né? Doenças às vezes são de causas genéticas, é inevitável que apareça, mas o tratamento precoce leva a chance de cura. No caso do câncer de próstata, cerca de 90% é curado na fase inicial, né? Então, em que momentos os homens costumam procurar os serviços de saúde, né? Muitas vezes, já quando há consequências desses problemas que levam ao agravo da morbidade, aumento do tempo de internação hospitalar, maior sofrimento para os familiares e para si próprio, né? Quando há uma menor possibilidade de resolução, isso tudo gera um ônus, não só para a família, né? Porque muitas vezes o homem é o pilar econômico da sua unidade familiar, e também para o sistema de saúde. É claro que uma doença, quando já chega num estágio mais avançado, isso leva a maiores custos com exames, maiores custos com internação hospitalar, com gastos com remédios, e tudo isso poderia ser evitado se tudo for procurado de maneira mais precoce, né? Então, existem alguns aspectos socioculturais que estão relacionados com isso, né? Por que que o homem tem essa característica um pouco diferente da mulher? O homem tem medo de descobrir doenças. Ah, eu não vou ao médico porque vai encontrar doença e isso eu não quero. É uma visão totalmente errada da situação, né? Tudo que é descoberto no início tem maior chance de resolução. Isso não só saúde, né? É um problema de um eletrodoméstico ou de um veículo, se você descobrir na fase inicial, vai ter menos dor de cabeça mais na frente. Os homens acham que nunca vão adoecer e por isso não se cuidam, né? Não procuram os serviços de saúde e muitas vezes não seguem os tratamentos recomendados. Você passa um medicamento, orienta que tem que ser tomado durante 6 meses, como, por exemplo, vamos supor, um tratamento para crescimento da próstata, passa a medicação. Ah, só tomei uma caixa, né? A gente escuta muito isso. Os homens estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho, não só também porque ocupam mais esses postos de trabalho, mas também estão relacionados também ao seu comportamento no ato de dirigir, né? Isso aí é provado, né? Tem uma maior vulnerabilidade para desenvolvimento de doenças sexualmente transmissíveis, né? HPV hoje em dia está muito disseminado na população e às vezes é prevenível com o uso do preservativo, algumas orientações. O uso de álcool e drogas, né, na população masculina também é mais prevalente do que na feminina. Os aspectos da violência, né, as mortes por causas externas, vocês vão ver em um gráfico mais à frente, estão muito mais prevalentes na população masculina. Não costumam praticar atividades físicas com regularidade. Todos esses pilares que foram listados são formas de prevenir doenças e agravos. Se você observar, por exemplo, esse gráfico, na distribuição dos óbitos segundo sexo e idade no Brasil, chama muita atenção. Você vai ver que a coluna azul se refere a sexo masculino, a vermelha feminino. A única faixa etária que há um predomínio do sexo feminino em relação ao masculino é a última faixa etária, a dos maiores de 80 anos. Por que isso? Porque quando chega nessa faixa etária, nós temos mais mulheres do que homens. Então, ao longo de toda a vida, você percebe que há um número de óbitos na população masculina, ele é sempre maior do que na feminina. Desde a infância, do período pós-natal, neonatal, passando pela adolescência, início da vida adulta, e só lá na frente é que vai morrer mais velhinhas do que velhinhos, né? A distribuição dos óbitos do sexo masculino por grupo de causas e idade, a gente percebe que no início da vida há um predomínio das mortes por doenças infecciosas que vão caindo, né, ao longo da vida. Esse gráfico é só para ressaltar, não tem a interferência da Covid-19, né? Isso aí foi uma estratégia, um gráfico feito antes desse período. E há um aumento substancial, a partir de mais ou menos os 40 anos de idade, do predomínio das mortes do grupo 2, que são as enfermidades
não transmissíveis, são as doenças crônicas e as enfermidades mentais. Dentre elas, você aqui vai ter o predomínio das doenças cardiovasculares e das neoplasias. As principais causas de mortalidade na população masculina de 20 a 59 anos de idade, percebo que as doenças neoplásicas elas já ocupam um segundo lugar, que é essa linha verde mais escuro, já ocupa o segundo lugar, perdendo apenas das doenças do aparelho circulatório. Daí a importância de se prevenir o câncer de próstata, que é o segundo tipo de tumor mais prevalente na população masculina, só fica atrás do tumor de pele não melanoma, que é o mais predominante em ambos os sexos. Quando você analisa os óbitos por causas externas, né, na população brasileira, você vai ver que as agressões, né, os acidentes de transporte, que a gente já mencionou, mas só para representar numericamente, que a população masculina está cerca de 10 vezes mais envolvida nisso do que na feminina. Então, falar de saúde do homem não é só falar de câncer de próstata, né? Então, você vê uma gama variada, né? Desde de causas externas a doenças crônicas e passando também pelo câncer, que não deixa de ser uma doença crônica. A paternidade cuidada ela é mencionada nessa estratégia, nessa política nacional de atenção à saúde integral do homem, porque o envolvimento dos homens nas tarefas e cuidados relacionados à paternidade comprovadamente reduzem a ocorrência de violências, né, domésticas ou não, contribui para a saúde das mulheres, para uma gestação saudável e um período de licença maternidade também, reduz a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, porque, consequentemente, o homem ficaria mais ocupado nas tarefas também domésticas, contribui para uma formação de crianças com atitudes equitativas e fortalece, né, a relação e os vínculos afetivos. Então, isso é muito importante no que diz respeito a essa atenção integrada à saúde do homem. Existe até uma legislação própria para isso daí, onde a licença paternidade hoje em dia ela foi prorrogada, né? Existe até projetos de lei para casos que ainda não foram aprovados para crianças adotadas por casais homossexuais do sexo masculino, para se conseguir uma licença paternidade, no caso de até 6 meses, mas ainda está tramitando no Congresso. Muito bem. Então, não importa que tipo de homem, independente da idade, tem que estar sempre se cuidando, cada vez de maneira mais precoce, para evitar os agravos. E sobre o Novembro Azul, propriamente dito, ele foi inspirado numa fundação chamada Movember, lançada na Austrália, um movimento que, com um objetivo lúdico e, ao mesmo tempo, para alertar o combate ao câncer de próstata, câncer de testículo, muito prevalente naquela região, sedentarismo, né? Trazendo aí à tona a obesidade e seus problemas da síndrome plurimetabólica e a melhor promoção de saúde mental, né? Então, havia esse costume de deixar o bigode crescer nesse período e fazer um trabalho educativo de levar as pessoas a procurar os serviços de saúde, né? No Brasil, cerca de 1.336 homens morrem de câncer de próstata por mês, né? Uma estimativa de casos aí para o ano 2021 na esfera de 68 mil novos casos de câncer de próstata, né? Cerca de 1 em cada 9 homens ele será diagnosticado com câncer de próstata ao longo da sua vida, né? Isso é uma estatística, né? Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos. Não, claro que a incidência ela vai aumentando com o passar da idade, mas existem casos cada vez mais precoces, né? Não só aparece câncer de próstata na 6ª década de vida, às vezes temos casos mais precoces na 4ª década de vida, daí a importância de se procurar essa assistência. E a cada 41 homens, pelo menos um morrerá de câncer de próstata. Os dados estimados para o Brasil, na nossa realidade alagoana, cerca de 870 novos casos, né, notificados, estimados para 2021, e 300 casos na capital, Maceió. Então, o trabalho de Novembro Azul é sempre de driblar o preconceito, né? Nós tivemos um grande impacto causado pela epidemia do coronavírus nos anos de 2020 e 2021 e se traduziram, né? A gente tem pego cada vez casos mais avançados de pessoas que não tiveram acesso
à saúde por conta do confinamento, onde teve uma redução estimada de cerca de 21% nas biópsias de próstata, de 21,5% nas quedas de cirurgia de prostatectomia radical para câncer de próstata e de 33% nas consultas do SUS em especialidade urológica. São dados obtidos pelo portal da saúde da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Mas assim, o que é a próstata, né? Para ficar mais fácil o entendimento. A próstata, ela é uma glândula que fica localizada aqui, ó, nesta região, entre a bexiga e entre a uretra do homem, né? A próstata é uma glândula que produz o esperma. É um órgão, então, do sistema reprodutor masculino. Produz esperma que fica armazenado aqui nas vesículas seminais. Então, a próstata ela pode ser acometida por, além do câncer de próstata, que é a doença foco da campanha Novembro Azul, por outras doenças. Por exemplo, a hiperplasia de próstata, que é muito mais comum do que o câncer. É o crescimento dessa glândula, que muitas vezes, quando cresce, dificulta o esvaziamento da bexiga, levando à retenção de urina e alguns sintomas urinários. Por isso que é comum ouvir do médico: você está urinando bem, o jato está forte, o jato está cortando, o senhor sente que esvaziou bem a bexiga, porque são indícios de que possa estar ocorrendo algum problema na próstata. Então, essa é a próstata ela pode ser acometida também por doenças inflamatórias, como a prostatite, e isso tudo pode levar a alterações tanto de sintomas como nos exames, né? Por exemplo, o câncer de próstata, ele não dá nenhum sintoma na sua fase inicial, porque o tumor cresce aqui na periferia, por isso a importância do exame do toque, que se palpa a periferia, cerca de 90% dos tumores estão localizados nesta região. Mas na fase avançada, pode haver sintomas. E quais são eles? A dor óssea, porque o principal foco de metástase, né? Metástase é quando a doença se espalha para órgãos à distância, é no esqueleto, né? Dores a urinar, porque o tumor, quando fica mais infiltrativo, ele dificulta o esvaziamento da bexiga. Vontade de urinar com frequência, por quê? Porque essa bexiga não está sendo esvaziada completamente, então dá vontade de urinar em intervalos cada vez mais curtos de tempo. E presença de sangue na urina ou no esperma, né? Que pode acontecer em casos mais avançados. Lembrando que nem sempre, quando se sai sangue na urina ou sangue no esperma, quer dizer que a pessoa esteja com câncer de próstata. Não, isso é um sintoma que também pode aparecer. E os fatores de risco conhecidos, né, principais, que são norteadores para as diretrizes da SBU de indicar a procura pelo urologista a partir dos 45 anos de idade, é quando há um histórico familiar de câncer de próstata em parentesco de primeiro grau, principalmente no que diz respeito à família do pai. Pai, irmão, tio paterno, houve casos de câncer de próstata em algum membro desse da família. O exame, o rastreamento para câncer de próstata, ele é recomendado a partir dos 45 e não dos 50. Os 50 é para a população geral, 45 quando há algum desses fatores de risco, né? A pele, a cor da pele, os homens negros, afrodescendentes, eles têm uma incidência maior de câncer de próstata, né? Existem vários estudos epidemiológicos que comprovam isso. Então, pele negra também deve procurar o atendimento a partir dos 45 anos. E entrou recentemente a obesidade, né? A obesidade, que é um fator de risco para vários tipos de doença, ela também é considerada para câncer de próstata, então pacientes obesos também devem procurar cada vez mais cedo. O diagnóstico precoce, ele é o grande pilar de qualquer política de rastreamento, seja para câncer de próstata ou qualquer outra doença. Tivemos agora o Outubro Rosa, no foco para o câncer de mama. Então, essa é o grande pilar, né? Diagnóstico precoce para poder fazer o tratamento cada vez mais cedo. E em relação ao tratamento, né? Quais são os procedimentos, os tratamentos que existem hoje em dia para o câncer de próstata? Se tratando de doença localizada, nós temos desde uma vigilância ativa, que são pacientes mais idosos, pessoas que têm uma condição clínica um pouco mais debilitada, que talvez não pudessem ser submetidos a um tratamento cirúrgico, eles podem ser acompanhados por vigilância ativa, principalmente se na biópsia da próstata vier um tumor de baixo risco de progressão, né, um score
a gente chama score de Gleason 3+3, um score mais baixo. A cirurgia radical, né, cirurgia de próstata, ela avançou muito ao longo dos anos, é uma cirurgia relativamente recente, mas que já desenvolveu bastante. Ela iniciou pela técnica aberta, né? A cirurgia aberta é a cirurgia convencional, onde é feita uma incisão normalmente inferior à linha do umbigo, né? Dependendo da técnica do cirurgião, pode ser uma incisão mediana ou uma incisão em Pfannenstiel, que é aquela incisão transversa. E era uma cirurgia que no início sangrava muito, depois a técnica foi refinando, a curva de aprendizado dos cirurgiões foi melhorando, então os resultados funcionais, ou seja, incontinência urinária, disfunção erétil, as taxas foram diminuindo com o passar dessa cirurgia. Depois veio o advento da cirurgia laparoscópica, né, que é aquela cirurgia daqueles cortes menores, que colocam um gás CO2 na barriga para poder afinar a técnica, você tem um campo visual melhor. E hoje em dia a cirurgia robótica também entrou como mais uma ferramenta, tem uma imagem, uma qualidade de imagem ainda melhor, movimentos mais refinados das pinças do robô, que também vieram para melhorar essa técnica, diminuir as complicações, diminuir a taxa de sangramento e melhorar os resultados funcionais. Então, é uma doença que tem uma gama variada de tratamento. Existe a radioterapia para aqueles pacientes que ou não querem se submeter à cirurgia ou têm também um risco cirúrgico aumentado. Isso tudo estamos falando de doença localizada e tudo isso a gente está falando de técnicas de tratamento curativas. Depois vem a doença localmente avançada, quando o tumor ele já se estende além da cápsula da próstata. Então, a cirurgia ela também pode estar indicada nessa situação, mas muitas vezes ela precisa ser tratada com técnicas adjuvantes, como a radioterapia, em alguns casos também o tratamento hormonal, conduzidos por equipe multidisciplinar, com a participação de oncologistas, de radioterapeutas, e a doença avançada, né, que aí já fica mais difícil você falar de cura, mas existem tratamentos que tendem a trazer grandes benefícios para o paciente, melhora da dor e até estabilidade da progressão da doença, né? Então, são esses 3 estágios da doença do câncer de próstata que nós temos, onde o foco de campanha é fazer com que todo mundo possa se beneficiar dessa fase aqui localizada. Lembrando que existem exames de imagem que não substituem a necessidade do exame do toque. São exames cada vez mais apurados, né? Nós antes só tínhamos a ultrassonografia, que dá dados importantes, o tamanho da próstata, aferição de resíduo pós-miccional. Hoje temos a ressonância magnética, que é um exame fantástico, que consegue trazer informações a respeito da parte central da próstata, que o exame do toque não consegue ter acesso, e tem suas indicações, né? Principalmente quando o paciente tem algum PSA aumentado, exame do toque que não traz nenhuma alteração, a gente costuma solicitar esse exame. Muitas vezes também para programação cirúrgica, estadiamento da doença, mas apesar do grande avanço da ressonância magnética, ele é um exame que não substitui a necessidade do toque, que é um exame bem mais simples, bem mais rápido, é feito no consultório médico. A ressonância magnética é um exame caro, é um exame demorado, né? Cerca de 1 hora, um exame bem feito de próstata, protocolo de próstata, mas não substitui o exame do toque. O PSA é outro exame que a gente ouve falar muito. Doutor, eu faço exame de sangue todos os anos, nunca deu nada, nunca deu alterado. Preciso fazer exame do toque? Precisa, porque o PSA ele tem suas limitações. É um ótimo exame também, um marcador para câncer de próstata. No entanto, ele tem as suas variáveis, né? Ele altera nos quadros infecciosos, por exemplo, uma infecção urinária, uma prostatite, pode levar ao aumento do PSA. O resultado do PSA ele também sofre influência do crescimento benigno da próstata, né? Ele altera com a atividade sexual, portanto, quando vai ser feita uma coleta de PSA, se pede para que passe 2, 3 dias sem atividade sexual, sem andar de cavalo, bicicleta, moto, que podem alterar. Isso aqui é interessante falar, que muita gente pergunta se andar de bicicleta, andar de cavalo, se isso traz problemas para a próstata. Bem,
ele pode levar a aumentos do valor do PSA, se o PSA for coletado logo em seguida a essa atividade. Mas não há comprovação científica que esses esportes levem a câncer de próstata. Pelo contrário, a atividade física ela tem sempre que ser incentivada, né? E o PSA, isso aqui não é regra, mas serve para nortear. PSA alterado acima de 2,5 hoje em dia, e um aumento de maior que 0,75 em um ano, ele chama a atenção do urologista. Portanto, sempre que for para o urologista, é interessante levar o PSA do ano anterior para fazer o comparativo. Aqui está só uma demonstração do exame do toque, como ele é feito, né? O exame é feito através do reto, por quê? Porque a próstata ela fica localizada na parte anterior, né? Coladinha aqui com a superfície anterior do reto. Então, esse aqui, o ânus, é o orifício natural para se ter acesso à próstata. E consegue fazer o toque da zona periférica, onde cresce 90% dos tumores dela. Por isso, o exame é feito por aqui, é um exame muito rápido. A glândula não é um órgão muito grande, então é fácil de palpar. E o exame rapidamente é feito e não deixa trauma, não deixa sequela, não vai machucar. Enfim, é um exame que o preconceito não pode ser maior do que o benefício de se detectar uma doença de maneira precoce. Já falei das técnicas cirúrgicas, que é só para ilustrar. A cirurgia ela desenvolveu desde as técnicas abertas, passando pela videolaparoscopia e hoje em dia com o advento da cirurgia robótica, onde é muito mais confortável para o cirurgião, né, operar sentado, enquanto auxiliar que fica aqui à beira do leito, né, do paciente, e os benefícios também para o paciente, onde as incisões, né, elas passam a ser menores, tempo de recuperação é mais rápido, taxa de sangramento também diminui, e esses são benefícios que a tecnologia traz. Então, o Novembro Azul, ele vem com esse objetivo da gente falar de saúde do homem, né, de despertar para essas situações. E o recado é esse, né? Procurar cada vez mais cedo para evitar que as doenças se proliferem mais na frente e despertar para procurar, não é só para cuidar do câncer de próstata, para cuidar de hipertensão, diabetes, fazer atividade física, cuidar da saúde de uma maneira geral. Muito obrigado, doutor Ítalo. Eu tenho uma dúvida, por que o senhor acha que é uma questão cultural, essa questão do homem procurar cada vez mais tarde, ou somente procurar quando realmente o problema já está grande? O homem tem essa cultura de não cuidar da sua saúde, é uma questão cultural, uma questão... O que é que o senhor acha sobre isso? Eu penso assim, que é cultural, eu acho que isso vem desde a pré-história, né? O homem era imbuído de ter que sair de casa para caçar, né? Era responsável pela caça. Normalmente as mulheres ficavam cuidando dos filhos e da parte da agricultura, né? Então, o homem sempre teve essa visão de que tem que sair, tem que se demonstrar que está sempre forte, que está sempre pronto. E isso vem de geração a geração, né? E não tem esse hábito, né, de se conversar em casa, os pais, os filhos, está se criando, né? Com o passar, com a evolução da humanidade, está se criando para que se oriente, né, os jovens a procurar serviços de saúde na adolescência, né? O pai tem que conversar com o filho, né, para poder não ser surpreendido mais na frente por uma doença sexualmente transmissível, poderia ser resolvida, né, com o uso de um preservativo, algo tão simples, tão de fácil acesso, hoje em dia distribuído gratuitamente. Então, tem que haver esse diálogo, e acho que isso é importante porque isso se faz parte da educação, né? Isso acho que tem que vir desde a formação escolar, né, se conversar sobre esses cuidados preventivos. Acho que as escolas precisam investir nisso, né, trazer isso trazer profissionais de saúde para conversar, para fazer palestra com os alunos, porque a escola vai formando, né, e depois essa criança vai virando o adolescente, o adulto, e já vem com essa bagagem. Então, isso é educacional. Eu mesmo admito que não sou uma pessoa cuidadosa para a minha saúde, tenho que procurar mais sobre isso.
Doutor, um outro questionamento. Por que somente a partir dos 45 anos? Ou existe algum fator que a doença se aparece mais aos 45 anos? Ou o homem poderia fazer esse exame, por exemplo, aos 40 anos de idade? Porque eu vi um estudo uma vez que fala sobre essa questão do homem negro ter uma tendência maior até fazer o exame antes mesmo dos 45 anos. Eu queria saber por que tem que ser nessa faixa dos 45 e não, por exemplo, nos 35, nos 40. Certo. Quando você vai traçar um plano, um protocolo de rastreamento, se faz o quê? O estudo epidemiológico, né? Quando você faz esse estudo, você vai ver em quais faixas etárias a doença ocorreu, né? Então, você não tem relatos de câncer de próstata, por exemplo, aos 20 anos de idade. Se aparecer um caso na literatura dos 30, pessoalmente eu nunca vi, mas se tiver aparecido. Então, são casos que quase não aparecem nessa faixa etária. Então, quando você vai traçar o ponto de corte, você vai pegar a partir da faixa etária onde começou a surgir casos. Portanto, a quarta década de vida é onde se inicia a ter alguns casos de câncer de próstata. Então, não faz sentido você fazer esses exames com esse objetivo, com essa finalidade do câncer de próstata, antes dessa quarta década de vida, né? Mas, assim, não impede que a pessoa faça o exame antes desse ponto de corte, né, de 45 ou 50 anos de idade, principalmente se tiver fator de risco, né? Mas, assim, em termos de política de saúde, você tem que traçar uma meta, né? Porque senão fica muito abrangente. Mais ou menos como a questão do exame do toque, o exame da mama, né? Exatamente. Tem uma certa idade que a mulher começa a fazer. Pois é. Então, como a quarta década de vida representa a década que costuma iniciar a aparecer caso, o pico vai ser lá na frente, na quinta, sexta década, né? Mas se você só traçasse o plano para começar a fazer exame de próstata na quinta e sexta década, você poderia perder muitos casos lá atrás, né? Então, portanto, por isso que é feito a partir dos 40 anos e não é feito antes, 20, 30 anos, porque não aparecem realmente casos de câncer de próstata nessa faixa etária. É interessante também que o senhor tocou no assunto da questão genética, né? É um fator genético também que se meu pai ou meu tio ou gerações antes da minha tiveram câncer de próstata, então existe uma tendência, uma porcentagem aí do risco também de eu ter um câncer de próstata. É uma questão genética também. Exato, existe a transmissão genética, né? Principalmente no parentesco de linhagem paterna, né? Existem algumas mutações genéticas nessa família. Então, assim, houve casos na família paterna envolvendo pai, tio, avô, irmão. A pessoa tem que ficar com o sinal amarelo ligado, né? Procurar fazer seus exames com regularidade, né? Se tiver de ter a doença, isso por causa genética, isso não vai ser evitado. Porém, pode ser diagnosticado de maneira muito precoce e o tratamento ser mais eficaz com menos sequelas, né? E menos risco da pessoa perder a vida, né? Porque o câncer de próstata é uma doença tão importante, a gente está falando dele aqui, por quê? Porque é uma doença que mata, né? Ela mata, incapacita, quando não tratado adequadamente ou quando a doença avança. É interessante que essas campanhas em si eu acho muito importante, tanto o setembro, o outubro, o novembro agora azul, mas eu acredito que isso deveria ser algo rotineiro, né? Deveria ser uma conscientização, acho que mensal. Todos os meses a gente está sempre tocando nesse assunto, do cuidado da saúde do homem. Até mesmo uma questão de incentivo, o governo está sempre colocando essas campanhas no ar, esses incentivos no ar. Doutor, eu agradeço muito pela sua palestra, tirou várias dúvidas antes mesmo de eu começar a fazer as perguntas, já tinha outras perguntas a fazer, mas o senhor acabou esclarecendo antes mesmo de eu perguntar. Agradeço imensamente pela palestra, né, por aceitar o nosso convite aqui da Telesaúde, e deixo o senhor com as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui levando informação, né, útil para a sociedade. Essa palestra não é apenas para público profissional de saúde, né, mas é direcionada a toda a população. E é isso, não é só o mês de novembro, né, que ele deve ser destinado
o tratamento do câncer de próstata, os cuidados da saúde masculina, mas sim, é o ano todo, é um mês que vem para conscientizar. Realmente a campanha é de muito sucesso. Esse Novembro Azul está bem enraizado já culturalmente no nosso país, mas sim, você tocou num ponto relevante, é preciso que haja incentivos e políticas de fato efetivas para que esse homem também tenha acesso ao serviço de saúde, porque não basta só falar do Novembro Azul, dizer que tem que ir, mas tem que ter o acesso. A gente precisa de serviços de saúde estruturados para que esse homem tenha acesso os tratamentos, ao diagnóstico precoce, né? Então, centros de saúde específicas, saúde voltadas à saúde do homem. O nosso país, como um todo, ele é muito carente disso, né? A gente não tem, por exemplo, um ambulatório especializado em saúde do homem aqui, por exemplo, em Alagoas. Nós não temos. Nós temos o Hospital da Mulher, temos alguns outros serviços direcionados para o público feminino, várias maternidades que tem que existir realmente, mas a saúde do homem ela é um pouquinho deixada de lado. Então, vamos torcer, né? Fica a sugestão para que se possa olhar com um olhar mais generoso para essa questão da saúde do homem. Obrigado.